obrigada pela presença. Estou vindo de uma trilha do futuro do trabalho que fiz ontem na Plexi, que é o coworking na Vila Madalena, e também no State. Foi bem legal, né? Uma presente da Dani Reis. E hoje a gente vai falar agora, né, sobre o autoconhecimento do corpo para potencializar as pessoas do trabalho, né, que é importante. Acho que o futuro do trabalho é a gente centrar em nós mesmos para poder produzir, né, e não só depender de outros meios. E aí, para relembrar um pouco que é a Stephanie Samara, é a professora de yoga, arquiteta e paisagista. Eu sou a Fernanda Rondão, sou arquiteta do futuro do trabalho. E aí, então, falando do trabalho, o que é o trabalho, né? Um conjunto de atividades produtivas ou intelectuais exercidas pelo homem, ou seja, o que a gente produz, o que a gente coloca no mundo. Então, o trabalho são muitas coisas, né, que a gente põe para fora, né? Qualquer coisa manual, artística, intelectual realizada é uma obra, é um trabalho. E aí, pode mudar, por favor. E aí tem vários estudos dizendo aqui como o futuro do trabalho vai se apresentar, como a gente tem que se preparar para esse futuro do trabalho. E a principal delas, a primeira, é conheça-se a si mesmo, de verdade, mas se conheça mesmo, mentalmente, fisicamente. E aí é disso que a gente vai falar. E conheça a si mesmo como? O primeiro passo é entender, então, os seus interesses, né? O que você gosta de fazer, o que você faz melhor, como você se sente bem no trabalho. E aí você passa que é importante para você. Que tipo de espaço você se sente bem, que posição, até a ergonomia do móvel, como você se sente melhor, se trabalha assim, se trabalha de pé, sabe, começar a prestar atenção, né? Auto-olhar, assim, você olhar para si mesmo para entender, né? Porque cada um de nós é diferente, a gente tem formatos de racionalizar e de produzir diferentes. Então, a gente tem que não dá para copiar outras pessoas, a falar o que é melhor de tal jeito, né? A gente tem que se olhar, porque cada um tem um perfil diferente e seguir padrões não funciona mais. Como que a gente se olha? Então, a gente vai falar de algumas formas aqui. Então, a Desiree Coelho, que é uma nutricionista comportamental, ela respondeu para a gente essas 3 perguntas aqui. O quanto a alimentação contribui para o bom desempenho do trabalho, como que a gente ouve o nosso corpo, né? E o que a gente consegue autoconhecer do nosso corpo, e a nutrição dele, que pode contribuir no trabalho. E aí vamos ouvir ela. Quando a gente pensa em alimentação e nutrição, a gente pensa logo em como melhorar alguma performance. Muitas vezes pode ser esportiva, mas por que não no nosso trabalho? Só que a resposta para isso não é uma resposta muito simples, porque cada pessoa responde de um modo diferente aos alimentos e alimentação. Então, o mais importante é como você consegue entender de que modo o seu corpo responde, o que te faz bem e o que de repente não te faz tão bem. E apesar de não ter uma única resposta, a gente sabe que existem algumas tendências. Então, a ciência é muito clara em mostrar, por exemplo, que os alimentos que a gente chama de alimentos hiperpalatáveis, que são aqueles alimentos mais ricos em gordura e açúcar, então entram também aí os ultraprocessados, ou esses alimentos que a gente considera mais indulgentes, eles tendem a diminuir a nossa capacidade de trabalho. Eles, até mesmo por ter uma digestão muito mais lenta, eles alteram nossa capacidade de concentração e de foco. Isso se a gente pega estudos mostrando o efeito de uma refeição aguda. Então, comeu, qual que é o resultado que aquilo tem de imediato? Os estudos mais longitudinais, ou seja, de longo prazo, eles mostram pra gente que isso desde modelo animal, né? Então, estudos em ratos, por exemplo, em camundongos, mas também em estudos em humanos, mostram que uma alimentação muito rica nesses alimentos hiperpalatáveis, essa dieta muito rica em açúcar e gordura, ela traz sérios prejuízos para a atividade cognitiva. Então, até mesmo propiciando uma relação direta, por exemplo, com aumento de ansiedade, de depressão, de déficit de atenção. Então, se a sua preocupação é como, clarear a mente, é entender um pouco como você pode, aos poucos, melhorar essa qualidade da sua alimentação. Eu gosto muito de uma abordagem que chama FLIP, que é a abordagem da troca.
que ao invés de você pensar, né, minha alimentação hoje está muito bagunçada, desorganizada, e passar para o suco verde com batata doce e frango, que é um outro extremo que aí a gente pode até conversar em outra oportunidade se é saudável ou não, tantos radicalismos, é pensar como é que eu posso mudar aos poucos a proporção da minha alimentação. Então, será que ao invés de comer somente arroz, feijão, batata frita, será que eu posso incluir um pouco mais de uma salada? Se eu vou fazer um sanduíche, posso colocar um tomate picado, um pepino? Como é que eu posso aos poucos mudar a proporção? Então, nessa abordagem fala também, por exemplo, que ao invés de comer um monte de brigadeiro, que tal comer um pouco de uma fruta, de uma uva com um pouco de um brigadeiro? Você já está mudando um pouco a proporção da sua alimentação e indo mais no sentido de uma alimentação que faz muito mais, que está relacionada muito mais à saúde no longo prazo. Outra coisa, quando a gente pensa na nossa capacidade cognitiva, um erro muito comum é com relação ao café e à cafeína, os alimentos fontes de cafeína. Isso porque, claro, a ciência ela é muito clara em mostrar que na dose correta ela ajuda a nossa capacidade cognitiva. Mas hoje o café virou não só a fonte de cafeína, de foco, mas também muitas vezes uma companhia, uma pausa para o trabalho, fazendo com que as pessoas exagerem e muito na dose. Isso pode acabar aumentando a ansiedade, aumentando a taquicardia e diminuindo o foco, ou seja, o efeito contrário do que a pessoa busca. Então, acima de tudo, conhecer a sua tolerância, conhecer como o seu corpo responde e também fazer pequenos experimentos no seu dia a dia. Ter um olhar curioso sobre a sua alimentação e o seu corpo. Essa sim é a melhor chave se você está tentando uma melhora de performance, seja esportiva ou no trabalho. A gente que trabalha com mudança de comportamento sempre fala sobre a importância da gente escutar o nosso próprio corpo. Isso porque nós temos uma sabedoria corporal que nós nascemos com ela. Mas, de acordo com a nossa história de vida, de acordo com o ambiente em que a gente vive, diversos fatores da nossa existência vão fazendo com que muitas vezes a gente pare de ouvir os sinais que são tão importantes. Fome física, saciação, saciedade são apenas alguns deles. E se reconectar com o corpo passa por diversas etapas. E é uma etapa de aprendizado. E como todo aprendizado, tem a tentativa, tem acerto, mas também tem erro. Ter a tranquilidade de saber que não vai ser um processo perfeito, essa retomada da sintonia corporal, é a parte mais importante do processo de mudança de comportamento. Então, escutar o corpo é perceber a cada momento do seu dia o que você precisa agora. Porque muitas pessoas, às vezes, elas são tão vidradas ou elas têm um gatilho tão importante muitas vezes como para o trabalho, por exemplo, que elas não conseguem parar nem mesmo para tomar um copo d'água ou para perceber se elas estão com vontade de urinar. E isso faz com que o corpo, com o passar do tempo, ele aprenda a responder de uma maneira mais radical. Então essa pessoa também só vai atender sua fome física quando já está voraz, ela só vai parar de comer quando a comida já está, quando praticamente já está muito satisfeita ou muito cheia e provavelmente até passou do ponto que deveria ter comido. Então, se reconectar com esses sinais requer uma pausa e você se perguntar: o que eu estou sentindo agora? O que meu corpo precisa? Será que é um copo d'água? Será que isso é fome física? Será que eu estou cansada? Será que eu preciso de uma pausa para o meu trabalho? São vários questionamentos que a gente precisa fazer durante o nosso dia. Entender que muitas vezes algumas pessoas vão precisar de uma ajuda mais especializada para retomar esses sentidos, mas que o nosso corpo ele tem uma sabedoria muito importante. E como é que a gente se reconecta com ela é a chave para a saúde no longo prazo. A Denise ela é fisioterapeuta esportiva e quiroprata, especialista em coluna. E aí eu perguntei para ela o quanto a postura, o alinhamento da coluna contribui para o bom desempenho do trabalho, como que a gente ouve, aí as mesmas perguntas da Desiree, como que a gente ouve o corpo a partir da especialidade dela e como a gente consegue autoconhecer o nosso corpo para contribuir para o trabalho. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise, eu sou fisioterapeuta e hoje o papo vai ser sobre coluna vertebral no ambiente de trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso? A nossa coluna, ela estabelece, ela é quem protege toda a comunicação que é feita do nosso cérebro com o nosso corpo e do nosso corpo a resposta para o cérebro, tá? Então assim, a gente tem a medula espinhal, que é essa camada amarelinha, esse cordão amarelo que está aparecendo aqui.
A medula espinhal, ela se ramifica em pares de nervos cranianos. Cada par de nervo vai conversar sobre um assunto com o cérebro. Então, esses pares de nervos, eles estão a todo momento conversando com o cérebro, conversando sobre o que os nossos olhos estão vendo, se os nossos olhos estão enxergando nitidamente, se estamos respirando, se a nossa boca está falando, se ela está mastigando, os movimentos que a nossa face faz, os nossos braços, o nosso corpo, a nossa posição dentro do espaço. Todas as coisas relacionadas não tem a ver apenas só com movimento, ou só com dor, ou só com coisas relacionadas a esse tipo de coisa que está mais palpável da gente pensar, tá? Então, assim, tudo que tem de comunicação do cérebro com o nosso corpo é feita através da nossa coluna. Ela é uma grande estrutura feita para permitir mobilidade do nosso corpo, para permitir a nossa sustentação e também para proteger essa continuação do sistema nervoso que é a medula, tá? Então, basicamente, aqui na nossa cervical, na nossa região do pescoço, nós temos 8 pares de nervos cranianos. E eles estão quase todos relacionados com tudo que está na nossa face e nos nossos membros superiores. A parte do tórax tem a ver com tudo que está relacionado ao nosso tórax e aos nossos órgãos. E a parte da lombar tem a ver basicamente com os nossos membros inferiores. Então, assim, toda vez que uma coluna está desalinhada, o que é que significa isso, Denise, desalinhada? Quem aí já viu alguém se ajustando, se estralando, fazendo um movimento assim, isso daqui, que aliás, aproveitando aqui a deixa, não é legal fazer, tá, pessoal? Procura um especialista para poder ajustar, porque é a melhor. Voltando. O que é que significa dor na coluna, ou o que é que significa uma coluna desalinhada e que não está doendo? Não necessariamente você sinta dor. Tá, vamos lá. Nós temos as nossas vértebras e elas têm uma sequência certa. Então, cada vértebra, se ela estiver desalinhada, pouca coisa que seja, nada que você sinta incomodar. Mas, por exemplo, ela desalinhou para você abaixar e pegar uma coisa. Vamos supor que naquele momento, você foi pegar esse objeto no chão e naquele momento o seu músculo já estava fadigado, já era final do dia, você já não estava com tanta energia. O músculo não conseguiu tracionar a sua vértebra de volta para a posição. E aí ela ficou um pouquinho desalinhada. Tá, o que acontece? Esse desalinhamento da vértebra acaba interferindo na comunicação do nosso corpo com o nosso cérebro e do nosso cérebro com o nosso corpo. Como assim? Vocês estão vendo esses pares de nervos aqui? Eles levam a comunicação, então eles trazem a informação do nosso órgão direto para cá, para esse par de nervo, e esse par de nervo sobe pela medula e leva a informação para o cérebro. Quando existe uma vértebra desalinhada, existe uma falha nessa comunicação. E o que acontece? A resposta do cérebro acaba sendo inadequada, exacerbada ou às vezes diminuída. E aquele órgão, aquele músculo, aquela região do nosso corpo que está sendo inervada por esse par de nervo, ele acaba ficando prejudicado ou não funcionando 100% da capacidade que ele teria. E isso acaba ocasionando uma resposta inadequada, algo indesejado para a gente. Por exemplo, vou tentar relacionar com algo que não seja dor. Uma insônia, irritabilidade, visão turva, às vezes uma dificuldade para ouvir, zumbido no ouvido, um torcicolo. Esse está um pouquinho mais relacionado à dor, mas às vezes é só uma dificuldade, sentir rigidez no pescoço, ainda não está doendo, sente um pouquinho mais de pressão. Um estômago que sente azia constantemente, um intestino que não funciona tão bem quanto gostaria. Então todas essas funções estão relacionadas com a nossa coluna. Toda vez que você faz um alinhamento da vértebra, que você faz uns ajustes, você preserva o sistema nervoso e traz para a consciência o melhor que o organismo tem para te oferecer, essa comunicação do cérebro com o seu corpo. Então, basicamente, essa é a grande função da nossa coluna no nosso ambiente de trabalho. Muito mais do que manter a nossa postura enquanto a gente está lá trabalhando sentadinho, ou enquanto a gente de repente tem uma outra função que movimenta muito, que agacha, que sobe, que precisa ficar pegando coisa, que carrega peso, ela tem essa função do nosso sistema nervoso, de preservar o nosso sistema nervoso. Certo? Espero ter ajudado vocês, tá bom? Um grande beijo e qualquer dúvida eu estou à disposição. A gente viu essas duas especialistas, nutrição, né? Não sei se vocês tinham parado para pensar.
nisso que o que a gente come pode influenciar no trabalho, a forma que a gente está sentado e como está a nossa coluna, né? Então, a construção do seu trabalho, né, da carreira do seu jeito, ele passa por um olhar para dentro, né? De corpo, mente, para que as respostas venham de você. E aí, então, corpo e mente, né? Onde que a gente conecta corpo e mente, além da questão, né? Principalmente a gente trabalha mais com o computador e fica a função cerebral muito acelerada. Como que a gente faz essa integração, né, entre o corpo e a mente? E aí a yoga responde isso pra gente. E a Stephanie vai falar também. Bom, então, bom dia. Muito feliz de estar... Pessoal, tá? Muito feliz de estar aqui com essa oportunidade de falar para vocês um pouco sobre a minha prática, os meus estudos. Eu sou uma pesquisadora do corpo e da mente, professora de yoga, mas uma eterna estudante. Então, foi muito bom ouvi-las, porque eu gostaria até de comentar sobre o vídeo delas, para fazer esse link, né? Se elas estivessem aqui presente, a gente faria esse bate-bola, assim, faremos ainda outro dia. Porque dá muito para conversar, assim, dá muito samba essas conversas quando você coloca pessoas de áreas similares, mas diferentes. É tudo muito complementar. Então, na nutrição, ela mesma já falou, assim, que é preciso escutar o corpo. Então, muitas vezes a gente, no nosso cotidiano, né, a gente vive o quê? No automatismo. É o que acontece isso de uma maneira geral. A gente tem um ritmo muito acelerado e acaba não percebendo o que aquele alimento que você comeu agora, que pode estar delicioso, como que ele fica no seu corpo depois? O que o seu corpo responde àquele alimento depois? A gente nem percebe. A gente já está pensando em alguma outra coisa. Aí a gente acha que aquele peso... A gente ignora aquele peso. A gente vive a vida tentando ignorar o que a gente está sentindo para poder dar conta. E comer enquanto trabalha ainda, né? Comer enquanto trabalho, não prestar atenção na mastigação, no sabor, enfim. Tudo isso é um grande bolorô, porque a gente não percebe se aquela má digestão foi por causa do alimento ou foi por causa daquela resposta grosseira que aquela pessoa te deu. Então, o mais importante nisso tudo é parar para sentir você mesma. E a gente não faz isso, a gente não para nem 5 segundos para sentir um pouco a respiração, nem que seja por alguns instantes. Então, essas pausas, elas vão trazer a possibilidade da gente perceber as sutilezas, o que está por trás, né, do que nos acontece, né? O que acontece, como nos afeta, como a vida nos afeta e como eu afeto a vida, né? Como afeta, né, o trabalho, a concentração, a produtividade, né? Exatamente. Então, eu acho que ela tocou num ponto muito importante, porque a gente não precisa saber sobre os nutrientes, né? Café... ele tem cafeína, isso vai nos dar ansiedade. Tá, esse é o que a gente mais sabe, né? E a gente sabe aqui, no intelecto, né? Agora, como é que a gente sente o efeito do café? Como é que a gente sente o efeito do glúten? Enfim, da lactose, né? Que isso é o que está na moda, da gente ficar pensando sobre isso, assim. A gente não para muito para perceber até dar uma doença, que você tem que ir até o médico, e aí o médico vai falar para você que você tem que evitar alguma coisa. Então, esse tipo de percepção é interessante que nos acompanhe no dia a dia, porque aquilo que a gente faz no dia a dia, os hábitos vão se tornar aquilo que a gente é, o nosso padrão, né? Então, e isso é interessante também, porque a gente tem o costume de comer
sempre as mesmas coisas. Eu gosto muito dessas frutas, eu gosto muito desse tipo de comida para o almoço e desse tipo de comida para o jantar. E aí a gente acaba também se limitando àqueles nutrientes. A mesma coisa acontece no trabalho, né? A gente sempre faz as mesmas coisas do mesmo jeito. E quais são os resultados? Quando a gente observa os resultados, é aí que a gente observa que tem resultados piores, tem resultados melhores. Por quê, né? Eles estão de acordo com os nossos hábitos, com o nosso cotidiano. E o que tem a Desirê, que é a nutricionista, e a outra, a Denise, ela tocou também num ponto, eu acho, assim, super importante, que é a nossa postura, né? Ela falou que, dependendo da nossa postura, isso vai dar um bom ou um mau funcionamento para o corpo. E a gente está no trabalho, né? Normalmente a gente está numa mesa de trabalho, a gente trabalha muito tempo na mesma posição. Isso todo mundo já sabe, né? Isso é muito falado. Então, isso daqui pode prejudicar a sua postura, né? Você está muito tempo assim, você vai acabar ficando assim. A gente só sente na dor, né? A gente já sente na dor e quando já qual a dificuldade de você parar de tempos em tempos para se espreguiçar um pouquinho, andar um pouquinho. Por quê? Porque tudo é para ontem, porque existe uma pressão da nossa sociedade de que a gente precisa entregar resultados, a gente precisa ser pessoas muito produtivas. Então eu não vou parar aqui de fazer minha planilha, ou o que quer que seja que eu esteja fazendo, para poder me espreguiçar, né? Até chegar na dor, até chegar no cume da dor, e você precisar de uma licença do trabalho. Aí você fica um tempo sem fazendo uma fisioterapia, e aí você volta para o trabalho e volta a fazer as mesmas coisas. Então, aqui, essa união da mente com o corpo, né, que é o yoga propriamente dito, não é necessariamente fazer posturas acrobáticas. Muita gente fala, eu não pratico yoga porque eu não sou uma pessoa flexível. Não, mas é justamente porque você não é flexível que é importante você praticar yoga. Não, eu não pratico yoga porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. É justamente por isso, você vai acalmar a sua mente. Não quer dizer, tem gente que fala, mas eu não consigo não pensar em nada, como é que eu vou praticar meditação? Mas você vai estar sempre pensando em alguma coisa. Os pensamentos sempre vão nos visitar. Então, isso sobre o yoga é muito comum, porque a gente vê no Instagram as posturas acrobáticas, né, as poses, e fala, isso é yoga. Você vê uma pessoa ali com aquele leve sorriso no rosto, com uma postura de meditação, e você fala, nossa, sentar com aquela postura ereta não vai dar para praticar yoga e ainda sentir prazer com isso, com um leve sorriso no rosto, né? Mas yoga é nada mais, nada menos do que você prestar atenção naquilo que você está fazendo, naquilo que você está sentindo, naquilo que está acontecendo com você. Então, você pode praticar yoga sentado numa cadeira. Você pode praticar yoga fechando os olhos e sentindo a sua respiração. Por 5 segundos você praticou yoga. E isso vai te dar uma consciência do que está acontecendo com você. Poxa, nossa, meus ombros estão pesados. Nossa, eu estou sentindo que não estou bem, emocionalmente falando. Só aqueles 5 segundos já vai te dar respostas. Eu acho que eu faço, né? Eu pratico com a Stephanie. E eu acho que é o que é interessante, né? Que sempre tem na yoga que a gente faz uma coisa de um lado e aí para. E percebe os dois lados. E aí sim, você tipo, sente mesmo como que tá um lado mais leve e o outro mais... Sabe assim? Então, dá uma autopercepção corporal muito interessante. E aí, claro, né? Como é uma coisa de você estar centrado no que você está fazendo, acaba, inevitavelmente, acalmando a mente de alguma forma, né? Porque as sensações, elas vão
seduzindo a nossa atenção. Então, quando a gente faz de um lado e não faz de outro, fica nítido a diferença. E isso acaba se tornando algo interessante, porque o que acontece é que a gente foi perdendo o interesse em se perceber. Tudo é muito interessante, tudo muito estimulante. Então, os nossos sentidos, eles estão hiperestimulados pelo que está acontecendo lá fora. Mas o que está acontecendo aqui dentro, você para um pouco para perceber e já escapa. Para um pouco para perceber e já pensa no problema, no que você tem que fazer daqui a pouco, ou no que você estava fazendo agora há pouco. Então, exige de nós um interesse em despertar uma reconexão com aquilo que você está sentindo. E o yoga, ele vai dar estímulos. Vão ser exercícios para criar estímulos para sua atenção voltar para si. E isso realmente acalma, porque você sai do looping de pensamentos e se concentra nesse ritmo das sensações. O seu braço está maior que o outro, a sua perna está mais leve que a outra. E isso é um tempo muito mais lento do que a mente que fica acelerada. Agora há pouco a gente fez uma prática de yoga e eu deixei em silêncio por 1 minuto. E depois que acabou esse 1 minuto, eu perguntei, aonde estava a sua presença? Nossa, minha presença foi para o passado, foi para o futuro, foi para o barulhinho do passarinho, o avião que passou, aí eu voltei, aí eu fui embora de novo. Em 1 minuto, a gente roda tempos e espaços diferentes e numa velocidade incrível. Em 1 minuto, imagina o dia inteiro. Então, quando a gente começa a fazer uma prática mais frequente, esse efeito da prática começa a permear o nosso cotidiano. E aí a gente começa a perceber coisas do nosso dia a dia que a gente não tinha percebido antes, que passava desapercebido. Então, não é fazendo uma vez por semana, 1 horinha, né, 2 vezes. É uma coisa que você vai fazendo e vai sendo prazeroso fazer, porque você vai voltando para sua casa, né? Para aquilo que você está sentindo e isso vai se tornando, a prática vai se tornando o seu cotidiano, isso reverte, vai lembrando, né, até, acho que com o depoimento você vai lembrando, às vezes, nossa, eu tô meio acelerado, deixa eu lembrar, né, que nas práticas a gente presta atenção um pouco mais no corpo, na respiração, e aí isso vai se acalmando, você consegue voltar a si. E acho que hoje no trabalho, a gente, com o computador, telas, aquela coisa louca, a gente tem que ter um meio de parar a consciência, né, um pouco, para a gente parar para prestar atenção na gente. E aí, falando em futuro do trabalho, né, trabalho flexível principalmente, né, qual que é a discussão agora? Voltar para o escritório, por conta da produtividade. E aí a gente viu aqui, tipo, o tanto de coisas que influem na produtividade que está na gente, né? Não no espaço ainda. Espaço influi em algumas coisas, mas não tudo. Né? Que a gente vai falar na próxima aqui da arquitetura do espaço. Mas já é meio caminho andado se a gente conseguir mente, corpo, prestar atenção para ser produtivo. Não está relacionado a onde a gente está trabalhando, basicamente. Né? Acho que... E aí você entender, funciona melhor bem em silêncio e sentado de tal jeito. Funciona melhor, não, eu preciso criar, eu quero barulho, sabe? Então, acho que essa percepção, até para daí você fazer, né, a sua percepção para depois fazer a escolha do espaço, é bem importante, né? E eu acho que é muito particular isso, né? Onde eu trabalho melhor, como eu trabalho melhor. Mas, independente dessa particularidade, acho que é importante a variação, né, da postura. Porque a Denise estava falando, né, que a má postura vai dar um mau funcionamento do seu organismo como um todo. Inclusive, a digestão, por exemplo, né?
Então é variar um pouco. Você está sentado um pouco numa mesa que tem uma certa altura, daqui a pouco você vai para uma outra bancada, de repente você vai até numa rede, quem sabe. De repente você para um pouco para espairar e dorme um pouco com aquelas informações. No dia seguinte você continua, elas vão estar muito mais maduras. Então o conceito de produtividade, ele passa a mudar, né? Porque essas pausas e essas variações, elas vão ser muito mais produtivas para você do que vistas ao contrário. A hora do cafezinho tem que ser mais rápida, porque estamos perdendo muito tempo. A hora do cafezinho ali na área de serviço, que você não consegue sentar direito, e é ruim mesmo. Talvez ter uma área de que você consiga ver o céu, que a sua vista consiga alcançar mais distante, para não cansar, porque está muito tempo na tela, né? Tudo isso pode ser pensado. E enquanto você falava, eu me lembrei também de alguns relatos seus, até durante a prática, que eu achei muito interessante, porque às vezes a prática do yoga, uma prática corporal mesmo, que seja alguma atividade física, esportiva, que você gosta e sinta prazer, ela pode te ajudar até para você organizar melhor os seus pensamentos. Porque os pensamentos, eles vão vir e você vai flagrá-los. Você vai testemunhar os seus pensamentos, coisa que também passa desapercebido. E coisa que a gente fez aqui na prática anterior e viu, a pessoa relatou, eu vi que fui para tal lugar e voltei. Aí depois eu fui para um outro lugar, veio uma memória e eu voltei. A gente não tem essa consciência das memórias que nos visitam, dos pensamentos. Então, às vezes, durante a prática, você vai ter essa consciência, você vai conseguir organizar melhor os seus pensamentos. Tá tudo bem também, é válido, é bom isso. Vai ter um momento que você vai espaçar um pensamento do outro, que eles vão se tornar até desinteressantes. O que vai ficar mais interessante são essas sensações internas, né? Que são um estado que a gente chama até um vazio, né? Criativo, um ócio criativo. Então, falando sobre produtividade, no yoga ele vai falar muito sobre nosso potencial criativo. Então, é preciso dar esse espaço para você poder não só se movimentar melhor, porque se movimentando melhor você se expressa melhor, tem mais espontaneidade nos seus movimentos. O que é espontaneidade, né? É a autenticidade do seu ser. O que a gente quer no ambiente de trabalho? Que você seja uma pessoa autêntica. Cada um é único. Então, se você puder dar a sua unicidade, a sua autenticidade lá, você é um funcionário, uma pessoa muito mais interessante para a empresa, né? E assim também é com seus pensamentos, né? Você vai ter pensamentos, insights, né? Que a gente chama. Às vezes a prática, inclusive, serve muito para você ter bons insights. Para liberar, né? Libera um pouco, organiza, né? Para mim é uma organização mesmo, como você falou. Organiza a mente e aí dá espaço para a criatividade, para os pensamentos, para as conexões, né? Que a gente faz com o nosso repertório, ou com o que a gente tem. E aí a gente já precisa fechar. A gente vai falar de arquitetura agora, se você quiser ficar atento, né? Mas a gente vai falar de arquitetura, dos espaços de trabalho. A Tânia já está aí. Quer dar uma última... Eu acho que eu sempre, quando venho antes, eu penso, poderia falar sobre isso e aquilo, e acabei nem falando. Eu falei sobre outras coisas, mas eu acho que foi interessante. Eu acho que deu para passar assim, bem a noção da diferença do que a gente tem como conceito de yoga, da importância dessas pausas, nesse conceito assim da produtividade, né? Porque não é... Para você ser mais produtivo não quer dizer ficar produzindo sempre, né? Acho que deu para entender
Isso aí. E obrigada. Obrigada a você. Obrigada.